E aí pessoal, tudo bom? Galera, a gente está entrando num outro conteúdo, tá? Ângulos formados por duas retas cortadas por uma transversal. Gente, a gente falou anteriormente dos ângulos opostos por um vértice, né? E agora a gente está entrando em retas transversais, tá certo? A primeira definição aqui que nós temos, tá? Que é uma lógica, nós vamos seguir com ela, né? Toda reta transversal corta duas ou mais retas em pontos distintos. Como assim pontos distintos, tá? Se você ver aqui, ó, você tá vendo uma reta transversal cortando duas retas aqui, tá certo? Em pontos distintos. Por que pontos distintos? Porque esse ponto aqui, ó, e esse aqui são diferentes, não são iguais. Se você tivesse, olha aí, ó, vou fazer aqui, vou pegar até a régua aqui, tá? Se você tivesse, ó, vou fazer aqui ao lado, essa reta concorrente a esta, tá? Vou colocar aqui. E uma transversal cortando as duas em um ponto só. Tá vendo, ó? É uma reta transversal, essa aqui, ó. Eu vou colocar aqui como reta R. Essa reta R é a transversal, corta duas retas, ó. Tá aqui duas retas, a S e a T, tá? Ela corta duas retas, mas é em um ponto só. É um ponto só. Não são pontos distintos. Então isso aqui não vale para esse conteúdo, tá certo? Para ângulos formados por duas retas cortados por uma transversal. Essa aqui não vale, tá? Só vale essa. E você observando aqui, deixa essa daí para lá, tá? Observando aqui, nós conseguimos construir, formular 8 ângulos A, B, C, D, E, F, G e H, tá? Aqui nós temos 4 ângulos externos e 4 ângulos internos, tá certo? Quais são os ângulos externos? Vou colocar aqui, ó, ângulos externos. Ângulos externos, gente, é o ângulo que tá aqui fora, ó. Aqui fora, tá certo, ó. Então, os ângulos externos é o ângulo A, o ângulo B, o ângulo G e o ângulo H. Nós temos 4 ângulos externos. Bom, e os ângulos internos são esses que estão aqui dentro, entre essas duas retas, ó. Os ângulos externos estão fora dessas duas retas. Os internos estão aqui dentro, ó, tá vendo? Que estão no meio da reta transversal, tá? Ó. Olha aí, ângulos internos, tá bom? Os ângulos internos são o ângulo D, o ângulo C, aqui, o ângulo E o ângulo F. Olha aí. Para os próximos tópicos que eu vou falar agora, vocês vão observar muito a diferença entre ângulos externos e ângulos internos, tá certo? Os tópicos que eu vou falar já, tá? Que estão, desculpa não ter dito antes, tá? Mas estão na página 79 e 80, tá? Vou colocar aqui no cantinho, tá certo? Ó, página 79 e 80 é onde nós vamos trabalhar, tá certo? Desculpa a demora de ter dito isso. Bom, os próximos tópicos que a gente vai falar, tá certo?
Começando por a página 79, já tem o primeiro tópico, vai ter a distinção entre externos e internos. Então isso aqui tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Ângulos externos são os ângulos que estão aqui fora dessas retas, tá? Dessas duas retas aqui. Se você observar, você tem duas retas aqui que elas formam uma área aqui dentro, ó, onde tem 4 ângulos internos dentro dessa área e ela tem 4 ângulos externos fora dessa área, tá? Essa reta transversal, você pode ver que os ângulos estão divididos à esquerda dela e à direita dela, tá certo? Isso também vai ter uma grande diferença, então vocês vão ter que perceber. Outra coisa, tem ângulos que estão apontados para cima e tem ângulos que estão apontados para baixo, ó. Exemplo, né? O ângulo D, C, H e G estão apontados para baixo, né? E os ângulos A, B, E e F estão apontados para cima, né? Se você puder observar. Isso também vai fazer diferença nos próximos tópicos, tá certo? Vamos passar para o próximo. Desculpa. Vamos lá, ó. Primeiro, ângulos alternos internos. Primeiro, internos. Eles estão entre as duas retas. Você já tem que observar por a leitura. Internos. Opa, eles estão entre as duas retas, ó, aqui dentro. Agora, alternos. Alternos quer dizer que um está do lado direito e o outro do lado esquerdo da reta transversal. Olha aí como até o lado direito e esquerdo faz diferença, tá certo? Então, primeiro, alternos. Um está do lado direito e o outro do lado esquerdo, tá certo? Internos. Os dois estão aqui dentro, tá certo? Aqui dentro, entre as duas retas que são cortadas pela transversal, tá bom? Você vê aqui, ó, que nós temos, na primeira figura, nós temos os ângulos alternos e internos, o ângulo C e o ângulo E. Eles são alternos e internos. Observem esse nome aqui, ó, alternos. Um está à direita e o outro à esquerda. Internos estão dentro das duas retas, tá? Estão aqui dentro. Aqui na segunda figura, nós temos o ângulo D e o ângulo F. Eles são alternos internos. Por que que o A, o B, o G e o H não entram nesse caso? Porque esses 4 ângulos, eles são externos. Lembra que a gente viu anteriormente, tá? Então, observem o nome e vão observar aqui dentro, tá bom? Agora aqui, ó, ângulos alternos externos. Olha aí, alternos alternam o lado, tá? Um está à direita e o outro à esquerda, tá bom? E externos, eles estão fora das duas retas. Então, vamos para cá, ó. Se eles estão fora, você tem aqui, ó, o A, o B, o G e o H, né? Certo? E aqui nós vamos ter, ó, alternos. Um está à esquerda e o outro à direita. E eles são externos, então eles estão aqui, ó, um virado para baixo e o outro virado para cima, tá? Percebam que aqui também tá da mesma forma, ó. Um virado para baixo e o outro virado para cima, em ambos os casos. Se você observar aqui, no último caso, também leve em consideração isso, tá? Por exemplo, ó, alterno não pode ser aqui o B e o A, tá? Isso não pode acontecer, eles não vão ser alternos, tá bom? Bom, continuando, tá certo? Nós temos alternos externos, tá? E aqui nós vamos ter, ó, no primeiro
no primeiro exemplo, nós vamos ter o ângulo A e o ângulo G. São alternos externos. E aqui nesse tópico, nós temos o ângulo B e o ângulo H. Também são alternos externos. A gente tem que observar que os nomes indicam o que cada ângulo vai ser, tá bom? Externo é do lado de fora. Alterno é um do lado esquerdo, o outro do lado direito, um embaixo, virado para baixo, e o outro virado para cima, tá certo? Lembrem-se disso. Todas essas observações vocês têm que levar e anotar. Prestem atenção, anotem isso que eu disse, tá? Alterno, ele está alternando um do lado esquerdo e o outro do lado direito. E também alterna um virado para cima e o outro virado para baixo, tá certo? Esses são os ângulos alternos, tá bom? E os externos a gente já explicou anteriormente, os fora e os dentro, tá? A gente vai passar para o próximo tópico já já. Gente, ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são os ângulos que um é interno e o outro é externo, ambos do mesmo lado e ambos virados ou para cima ou virados para baixo, tá certo? Lembrem-se disso. Também é válido para os que estão virados para baixo, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter... Primeiramente, eu coloquei dois exemplos, mas lá no livro, tá? Lá na página 80, ela tem os 4 exemplos, tá? Eu vou colocar aqui os 4 aqui, ó, se você observar, tá certo? Mas eu estou só com 2 figuras aqui, tá bom? A primeira figura, eu vou colocar logo as 2 figuras, depois eu coloco os 2 outros que estão lá na página 80. A primeira figura, ó, se você observar, os 2 ângulos correspondentes aqui é o A e o E. Olha aí, ó, o ângulo A e o ângulo E. Eles dois estão do lado esquerdo, tá certo? Da reta transversal. E os dois estão virados para cima. Um é externo e o outro é interno. Lembrem-se disso. Eu adoraria se vocês anotassem isso. O outro exemplo. Aqui, ó. O ângulo B. Tá aqui ele. E o ângulo F. O ângulo F. Eles dois estão do lado direito. Tá certo? Um é externo e o outro é interno. E os dois estão virados para cima. Olha aí. Interessante, né? Vamos aqui, ó. Eu vou desenhar aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo C. E esse ângulo aqui é o ângulo G. Não é verdade? Eles dois são ângulos correspondentes. Por quê? Ambos estão do lado direito. Ambos estão virados para baixo. E um é interno e o outro é externo. Olha aí, correspondente. Anotem isso, tá, gente? Por favor. Então, ó, C e G são ângulos correspondentes. E aqui, ó, a gente pode colocar aqui, ó, o ângulo D e o ângulo H. Olha aí, observe. Os dois estão do lado esquerdo da reta transversal. Os dois estão virados para baixo. E um é externo e o outro é interno. Então, nós temos dois ângulos correspondentes. O ângulo D e o ângulo H. Tá certo? Então, nós temos 4 pares de ângulos correspondentes dentre
duas retas com uma transversal, tá certo? Então nós temos 4 pares. Ângulos colaterais externos. Lembrem-se que nós temos os ângulos colaterais internos também, a gente vai ver já já, tá? Ângulos colaterais externos. Poxa, professor, o que é colateral? Olha, colateral quer dizer que um é para cima e o outro é para baixo. Olha aí, colateral, para cima e para baixo. E os dois são externos. Porque está dizendo bem aqui, né? Colaterais, um ângulo virado para cima, o outro ângulo virado para baixo. Tá certo? Para cima, para baixo. Tá? E externos, tá certo? Então aqui nós temos, ó, o ângulo A e o ângulo H são colaterais externos. Lembre-se, eles estão do mesmo lado, só que um é virado para cima e o outro para baixo. Os dois sendo externos, tá? Do lado esquerdo. Colaterais externos, o segundo ponto aqui, ó. O ângulo B e o ângulo G são externos e um está virado para cima e o outro para baixo. Os dois do lado direito, tá bom? Então, percebam, tá certo? Essa parte aqui, colaterais, um está virado para cima, o outro para baixo. Ambos estão do mesmo lado, tá bom? Ou do lado esquerdo ou do lado direito, tá certo? E ambos são externos. A gente vai olhar agora internos, tá? Colaterais internos. Gente, para a gente finalizar a aula de hoje, nós temos ângulos colaterais internos. Muito simples. Primeiro, internos são os ângulos aqui de dentro, ó. Os 4 ângulos que estão aqui dentro, tá? Colaterais, um está virado para cima e o outro virado para baixo, tá certo? E ambos estão de um lado só. Nesse caso, ó, colaterais, eles estão do lado direito. Aqui, ó, colaterais, eles estão do lado esquerdo. Mas se você observar, um sempre está virado para cima e o outro está sempre virado para baixo, tá? Então, eles são colaterais. Quais são aqui, ó? Se a gente puder citar aqui, ó. É o ângulo C e o ângulo F. São colaterais internos. E o ângulo D com o ângulo E. São colaterais internos, tá certo? O que eu queria repassar para vocês era isso, tá certo? Eu quero que vocês vejam e revejam esse vídeo, porque são pequenos detalhes que podem lhe tirar uma questão na prova, tá bom? É coisa pouca que você acaba perdendo uma questão, tá bom? Bom, o vídeo está feito. Eu agradeço muito a vocês que chegaram até aqui, tá certo? Eu sei que é um vídeo longo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiz o mais detalhado possível, da melhor maneira, tá? Para que vocês não perdessem nenhum detalhe, porque é de muita importância você ouvir, tá certo? E anotar, tá? Bom, eu estou esperando lá no PV as fotos com o que vocês escreveram. Eu espero que vocês tenham escrito o que eu pedi, do que eu falei, tá? Sobre as observações. E o áudio do que vocês entenderam. Se, obviamente, vocês não entenderam alguma coisa, coloquem lá no áudio suas dúvidas, tá bom? Ah, professor, eu não entendi por que um é interno e o outro é externo. Você coloque lá. Eu vou tentar lhe explicar da melhor forma possível, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima.